Evangelho de João, capítulo de número 14. Jesus promete voltar e a promessa do Espírito Santo. Capítulo 13, nós encerramos com Jesus tendo uma conversa com seus discípulos, em especial Pedro, falando que para onde ele iria, eles não poderiam segui-los agora, mas que fariam mais tarde. E quando Jesus vai apresentando toda a sua narrativa, todo o enredo, falando sobre a sua partida, os discípulos ficam desesperados. E nisso então Jesus traz uma palavra de consolo. E ele começa no capítulo 14, no versículo 1, dizendo: Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não se desespere. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo para eles: toda a solução para o problema de vocês está em crer. Crer em quem? Crer em Deus, crer em mim, crer nas minhas palavras. Crer em Jesus é descansar, é dar um salto de fé no escuro, é descansar nas suas palavras, nas suas promessas. Crer em Jesus é confiar que aquilo que ele tem falado vai se cumprir. Crer em Jesus e crer em Deus é acreditar que não importa as dificuldades que ocorram pelo caminho, a vontade de Deus vai prevalecer. É isso que ele está ensinando aos seus discípulos. Olha, vocês não vão agora, mas vocês vão depois. Então creia, descansa naquilo que eu tenho falado. E aí ele começa a dizer então, de uma forma mais confortadora, para que eles ficassem mais tranquilos, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, 2 e 3, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo: vocês conhecem o caminho, no versículo 4, para onde eu vou. Então Jesus dá aqui uma promessa: descansa em Deus, descansa em mim, nas minhas palavras, e eu estou garantindo para vocês que eu voltarei para levar vocês junto comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É uma promessa consoladora e confortadora de Jesus dizendo: vocês estarão junto comigo, ainda vocês não irão agora, mas eu voltarei pessoalmente para buscar vocês. Jesus está fazendo uma alusão à sua volta para buscar toda a sua igreja. E aí Tomé, ainda meio perdido, vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que poderemos conhecer o caminho? Versículo 5. E então Jesus vai trazer no versículo 6 o que a gente conhece como uma das maiores verdades proclamadas por Jesus dentro do seu evangelho. Ele vai dizer no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: se vós não me conheceis, versículo 7, se vocês me conhecesseis, versículo 7, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Jesus está afirmando ser o caminho, é um artigo definido, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus está deixando bem claro aqui que não existe verdade relativa, mas uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta e o caminho absoluto e a vida absoluta está em Cristo. Cristo está dizendo: eu não sou mais um, eu sou o único caminho. Eu não sou mais um caminho a Deus, eu sou o único caminho ao Pai. Eu não sou mais uma verdade, eu sou a única verdade. De forma bem clara, não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Por isso, a necessidade que temos de Jesus em nós o tempo todo. E aí então Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus tinha acabado de falar: se me conheceis, teriam visto o Pai. Então Filipe, ainda sem entender muito das coisas, vai dizer: Senhor, mas não mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus vai falar: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Jesus está declarando a sua divindade. Não creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz essas obras. Credes quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim? Pelo menos creio por causa das mesmas obras. Jesus diz no versículo 10, eu sou o arauto do Pai, eu sou a voz do Pai. E no versículo 11, eu confirmo que eu falo que eu sou no Pai, que o Pai está em mim pelas obras que eu faço. Então, se não crê pelas palavras que eu já disse, Jesus havia dito: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo,
Ele vai dizer que um pouco anterior, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos os eu sou os que ele declara ser, se tudo isso não bastasse, ainda teriam as obras que confirmariam que ele de fato era Deus encarnado, porque ele cria a partir do nada, como ele trouxe a visão ao cego de nascença e trouxe vida a Lázaro depois de 4 dias que a morte já havia encontrado Lázaro. Mas continuando, Jesus vai então dizer no versículo 12 ao 14, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedides em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui é uma questão interessante. O que são essas obras maiores que os discípulos fariam, maiores do que Jesus? Vamos compreender que não se trata de natureza, mas de dimensão. Por que eu digo que não se trata de natureza? Porque Jesus deu vista ao cego de nascença, o que a gente vai compreender, né, no capítulo 9 do Evangelho de João, que se trata de criar, porque restaurar a vista de alguém era um fato que aconteceu e chamava atenção por ser feito por um profeta, mas dar vista ao cego de nascença significava criar vista para alguém que nunca viu, criar uma visão para alguém que nunca viu. E para criar você precisa ser Deus. Outro fato interessante, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, como eu já citei, e para os próprios judeus, ressuscitar alguém da morte até o 3º dia era algo divino, feito por intervenção divina através de alguém. A partir do 4º dia, os próprios judeus criam que somente o próprio Deus, pessoalmente, poderia ressuscitar alguém, e Jesus prova ser Deus. Então, não é que nós faremos obras nesse sentido de maiores, porque Jesus fez tudo que tinha para ser feito. Jesus operou obra na natureza, na morte, na vida, em todos os aspectos. O Evangelho de João vai acabar no capítulo 20 falando que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia em livros deste mundo. É claro que a gente vai compreender isso como uma hipérbole, um sentido exagerado da frase, mas que Jesus fez tudo o que havia para ser feito em todos os aspectos da natureza humana. Então, quando Jesus vai falar que nós faremos obras maiores, é porque Jesus se limitou à Palestina, Jesus se limitou àquela região a qual ele viveu, e os seus discípulos poderiam atravessar fronteiras e ir muito mais longe que isso. Fato é que na primeira mensagem de Pedro há uma conversão de 3.000 almas, então é disso que Jesus está citando. E aí ele vai falar: o que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O que é essa oração no nome de Jesus? Essa oração no nome de Jesus não é uma fórmula mágica, onde eu faço uma oração e termino dizendo em nome de Jesus, amém. É claro que a gente faz isso até por costume, e o nome de Jesus é sempre lembrado, mas a oração em nome de Jesus é a oração que está em concordância com aquilo que Jesus concorda. Jesus não vai responder uma oração que é feita no nome dele se essa oração está contra a essência do Evangelho, está contra a essência de quem Cristo de fato é. Por exemplo, se eu quero orar contra uma pessoa que eu não gosto dela, eu já estou errado por não gostar dela, porque eu devo amar meus inimigos, mas enfim, a nível de exemplo, a título de exemplo, se eu quero orar para uma pessoa que eu não gosto dela, para que Deus traga mal para ela em nome de Jesus, é uma oração que não será respondida, porque Jesus fala: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. E se alguém bater uma face, oferece a outra, se obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Então Jesus está nos ensinando um sentido diferente. Então a oração em nome de Jesus é a oração que concorda com a essência do que o Evangelho nos ensina. Então é isso que nós precisamos compreender. E aí do versículo 15 ao diante nós vamos tratar sobre a promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo. Primeiro, o versículo 15 vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, amor não é só aquela coisa melosa, como a gente conhece, poética, não. Amar, sobretudo, é obedecer. Jesus está dizendo: se vocês me amam, vocês vão obedecer o que eu mando, vocês vão obedecer aquilo que eu tenho ensinado. Esse é o ponto fundamental do amor. Então, o amor não é andar no politicamente correto, como a gente vê hoje em dia. Isso é um falso amor, isso é uma falsidade. Amar é obedecer o que Jesus nos ensina. Então vamos lá, e ele vai dizer: eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e está em vós. Aqui é interessante, Jesus vai usar uma expressão grega chamada allos ou alós, versículo 16, para outro, que é alguém da mesma essência, da mesma natureza, da mesma grandeza.
é a clara manifestação da Trindade divina. Jesus primeiro se alega ser igual ao Pai, estar com o Pai, e quem vê ele viu o Pai, e agora ele vai dizer, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar alguém da mesma natureza minha, e ele não só estará convosco, mas estará em vós. É a confirmação de Mateus 1, o Emmanuel, Deus conosco, é Deus habitando dentro de nós. Por isso que no versículo 18 ele diz, não vos deixarei órfãos, eu virei para vós. E como é que ele vai vir? Ele vai vir na forma do Consolador, habitando dentro de cada um dos cristãos. Aqui, a primeira vinda, Jesus anda com 12, anda com um grupo maior por fora que o segue, mas na presença e na pessoa do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, é Deus habitando dentro de cada um daqueles que o serve. E aí ele vai continuar dizendo, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, vós me vereis, porque eu vivo, vocês também viverão. Vão ver como? Jesus, pelo Espírito Santo. Naquele dia, versículo 20, conhecereis que estou no Pai, e vocês em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como eu já falei, amor pressupõe obediência. E o que me ama será amado de meu Pai. E meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei nele. E aí então Judas, não Iscariote, mas o outro vai dizer, Senhor, por que o Senhor vai manifestar-se a nós e não ao mundo? E Jesus não vai dizer que se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele, nele faremos morada. É a presença de Deus em nós, naqueles que o amam e que guarda e que obedece a sua palavra. Quem não me ama, versículo 24, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito estando convosco. Olha que interessante. Então, quem não guarda a palavra de Jesus não ama ele. Não adianta bater no peito, não adianta tirar o chapéu da cabeça e falar eu amo a Deus se você não segue aquilo que ele tem ensinado. Se você não ama teu próximo, se você não cuida do teu próximo, você não tem respeito pelas coisas de Deus, não adianta falar de boca para fora que ama a Deus se você não guarda a palavra dele. Versículo 26 vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, o outro que eu falei, o Alus, da mesma natureza, ele é também Consolador. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Isso é interessante, porque Jesus não diz que o Espírito Santo revelará todas as coisas. Há uma igreja pseudo-cristã em nosso meio que diz aos seus membros que não precisa ler a Bíblia, porque o Espírito Santo vai revelar a palavra na hora certa. Isso é mentira. Isso é uma coisa de baixo espiritismo. Jesus não diz que o Espírito Santo vai nos revelar todas as coisas. Não é que não há revelação, tá? É um outro contexto, eu não sou cessacionista, mas o que eu estou dizendo é que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Como é que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar do que Jesus falou? Somente a gente lendo o Evangelho e aí reconhecendo o que Jesus falou. Então, no momento oportuno e necessário, o Espírito Santo vai trazer aquela passagem ao nosso coração. Ele vos fará lembrar e não adivinhar. E isso é interessante. O interessante também é que esse Espírito Santo ele é consolador. Ele não deixaria os cristãos morrerem em amargura e tristeza como os discípulos estavam se sentindo. E então Jesus faz uma promessa, deixo-vos a minha paz, versículo 27, a minha paz vos dou, mas não é como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo, olha, a minha paz não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo é uma trégua passageira, é uma ausência de problemas passageiros. A paz do mundo ela é superficial, a paz do mundo ela é conquistada através de prostituição, de drogas, de riqueza. As pessoas precisam se afundar de maneira muito grande para ter aquela alegria que eles consideram uma paz passageira. Jesus está dizendo, não, a minha paz não é como essa. Paulo vai traduzir a paz de Cristo como a paz que excede todo entendimento humano, porque é a calmaria na tempestade. A paz de Jesus é aquela paz que a gente está vendo o problema e a gente está em paz com Deus, porque nós sabemos que Jesus vai resolver todas as coisas, que Jesus vai cuidar de nós em todos os sentidos da nossa existência. Então é essa paz que você precisa na sua alma. É a paz que acalma a ansiedade, é a paz que traz quietude sobre corações inquietos, é a paz que traz calmaria em meio à tempestade. É essa paz que você precisa na sua alma. E aí Jesus vai dizer, eu vou e voltarei para vós, se me amasse,
ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui é interessante que a gente compreende que a gente compreenda que quando Jesus vai dizer o Pai é maior do que eu, é porque Jesus, na sua forma humana, houve limitações. Primeiro houve um corpo humano, então já é uma limitação. Paulo vai escrever aos Filipenses que ele, mesmo tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Ninguém esvaziou ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. E é nesse contexto que Jesus vai afirmar que o Pai é maior do que ele, porque quando Jesus ressuscita, vai aparecer ressurreto e vai dizer: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então novamente está em pé de igualdade na questão da triunidade divina como nós conhecemos. E aí ele vai dizer: eu disse isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, quando eu for retirado de vocês, em outras palavras, vocês acreditem. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Jesus vai encerrar esse capítulo dizendo: olha, aproxima-se o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada de mim. Ou seja, quem está em Cristo também pode descansar, porque não tem nada desse mundo e não pode ser tocado pelo maligno nesse contexto de que está em Cristo. Pode ser tocado com tribulações e aflições que vão afligir o nosso corpo, mas o nosso espírito, a nossa alma está guardado em Deus. E Jesus está dizendo: fica tranquilo, não se atemorize, aconteça o que acontecer, vocês estão guardados debaixo da minha paz.